Rede. Bola rolando para mais um Tá na Rede. Chegamos ao episódio 17, esse ponto de encontro da boleiragem. Seja muito bem-vindo à oportunidade de bater papo com ex-jogadores, ex-dirigentes, ex-árbitros de futebol, gente que estava lá dentro e que muitas vezes conta coisas aqui que a gente não sabe, né? Pessoas que marcaram época no futebol baiano, no futebol brasileiro e até, quem sabe, no futebol mundial. Por favor, deixe o seu like, é muito importante pra gente. Se inscreva no nosso canal do YouTube, tá bom? É o Tá na Rede Podcast. Deixe seu like se você gostar do episódio. Nos siga também no Instagram, @TaNaRede podcast. Meu Insta, pessoal, é Thiago com TH, _Mastroianni com 2 N's e I, tá passando aí pra você na legenda. E tem o da 585 Produções, onde gravamos o nosso Tá na Rede, é o 585 Estúdios, com S mudo, tá? Estúdios Oficial. Bom, nosso convidado de hoje, no meio do futebol, tem o gol anexado ao nome de batismo. Olha que coisa importante. Um paraibano retado que, por onde passou, fez muito goleiro chorar e muitos torcedores sorrirem. As defesas sofriam com aquele atacante, às vezes meio desengonçado, porém sempre artilheiro. E no Bahia fez parte de uma dupla que o torcedor ali no início dos anos 2000 não esquece. No Tá na Rede de hoje, José Robson do Nascimento, mas pode chamá-lo de Robigol. Diretamente, não sei se está na Paraíba ou está em Belém do Pará. Fala, Robigol, tudo bem? Que saudade das nossas resenhas no Fazendão. Ah, na rede! Que saudade, Thiago. Esse bordão aí, a gente acompanhou no início dos anos 2000, né? Isso. Aquele início do Bahia, onde eu tive a felicidade de depois fazer dupla com o Nonato, em 2001, né? Na minha chegada. E depois em 2008, em 2002, no ano seguinte, fazer o trio elétrico do Bahia, o Sérgio Alves, o Nonato e eu. É mesmo, rapaz. Pô, muito bom. Prazer em revê-lo, né? É muito bom estar contigo aqui, porque as nossas resenhas são as melhores mesmo. E já se vão mais de 20 anos, né? Não tem mais resenha, rapaz. Não deixam mais a imprensa entrar nos centros de treinamento, né? O futebol tá ficando chato, né, Thiago? Tá. Antigamente era bacana demais. Aqui, quando a gente tinha acompanhamento da torcida nos treinos, né? Isso era muito gratificante. Às vezes tinha uma cobrança a mais, mas a gente sabia que era necessário, né, a torcida aí, mesmo para os treinos, quando a gente não estava no momento bom, tinha a cobrança, mas a gente entendia, e eu acho que essa cobrança servia para que a gente pudesse cada vez mais trabalhar para que a gente alcançasse os objetivos, que era as vitórias. O que é que faz um jogador de futebol aposentado aos 56 anos? Qual é o seu cotidiano hoje, Robson? Eu estou cuidando da minha filha, né? Minha filha nasceu muito prematura, quando eu estava no Santos ainda. Ela nasceu de 5 meses, teve o início de vida um pouco conturbado, né, com a saúde, mas graças a Deus, depois com um bom acompanhamento, ela se saiu da situação crítica, cresceu uma menina sadia, alguns problemas de autismo, mas hoje já fez vestibular. Olha. Passou, e agora é cuidar da minha filha. Quando foi que surgiu o Robigol? Eu soube que foi uma autopromoção sua na época do Santa Cruz. Foi isso mesmo? Foi no Náutico. Foi no um Náutico? Jogo contra o Santa Cruz. É um fato curioso que nessa época o Batistuta estava fazendo muito gol, né, Thiago? Fazendo sucesso na Europa. Na Fiorentina, imprensa, né? Fiorentina. Ele estava na Europa, acho que no Milan, ou era na Internacional, eu não lembro qual era o time. Certo. E aí ele estava fazendo um sucesso imenso, né? E aí colocaram o apelido dele de Bate-Gol. Aí ele veio para a seleção argentina também fazendo gol pra caramba. E naquele período surgiu Batman, né, o retorno. E o Bate-Gol fazendo gol, fazendo sucesso. E eu tive a ideia, né, de lançar o Robigol, porque como o filme já
já mostrava que o Batman sempre andava com o Robigol, né? E eu não tive a felicidade de jogar com ele. Mas aí, num clássico, de manhã cedo acordei, fui pro café da manhã, e lá eu encontrei o Padre Zezinho. O Padre Zezinho é um padre que cantava as Eu músicas lembro dele. falando sobre a família, né? Uhum. E a gente escutava muito no interior da Paraíba, o Padre Zezinho. Tive a felicidade de encontrar ele nesse café da manhã. Bati um bom papo com ele depois do café lá no hall do hotel. Sentamos no sofá lá, ficamos conversando um tempão, eu e ele. E no final da nossa conversa eu pedi para ele me abençoar. E eu já estava na mente depois que se eu fizesse gol no clássico, eu ia soltar um novo nome e um novo rótulo para o Robson, né? E aí eu tive a felicidade no jogo à tarde contra o Santa Cruz, indo para o estádio, tava eu e o atacante, o Nailson, que jogava comigo lá na frente, e eu falando para ele lá atrás do ônibus: "Ô Nailson, se eu fizer gol hoje, tu vai ver o que aconteceu, e vai ver o que vai acontecer." E ele ficou todo empolgado para saber antes. Eu falei: "Não, bicho, primeiro as coisas têm que acontecer, o gol tem que acontecer, aí depois tu vai saber o que é que eu vou soltar para a imprensa." E aí ganhamos o clássico 2-1. Eu fiz 2 gols, e quando eu saí até antes de terminar o jogo, porque o treinador achou por opção colocar um zagueiro para segurar o resultado. E lá, como a gente começou no início da conversa nossa aqui, naquela época, um futebol raiz, o repórter já ia lá no banco, já fazia uma entrevista antes mesmo de acabar o jogo. E o pessoal, o setorista do clube lá, foi no banco, né? Saber o que eu estava sentindo do jogo, se era isso que eu estava esperando. E eu falei: "Não, realmente a gente vinha para esse clássico aí com o sentimento de ganhar o jogo." E eu falei para o Nailson: "Se eu fizesse gol nesse clássico, a partir de hoje, vocês da imprensa podem soltar para a torcida que está sendo criado aqui o Robigol." Aí foi aquela resenha, e perguntaram por que o Robigol. Eu falei: "Porque o Batman não pode andar sem um Rob, né? O Batigol faz gol na Europa e eu faço gol aqui em Pernambuco." E assim surgiu o Robigol, graças a Deus. Isso foi no ano de 96. Fui artilheiro do Pernambucano depois que o Rob se tornou o Robigol. Eu me tornei o artilheiro do Campeonato Pernambucano, e depois rodei pelo Brasil, até chegar na Bahia. A gente fala do Batistuta. O Batistuta jogou até 2000 no Boca Juniors. Acho que já era batigol por conta da seleção argentina. Ele tinha feito uma Copa até razoável em 98. Depois ele foi jogar na Fiorentina em 2000, 2003 no Roma e depois na Inter de Milão. Ô Robson, me fala uma coisa. Você nasceu em Barra de São Miguel, na Paraíba. Tem Barra de São Miguel, que é em Alagoas. A Barra de São Miguel da Paraíba, ela é sertãozão, né? Fica a 80 quilômetros de Campina Grande, Uhum. e 80 quilômetros de Caruaru. Fica a 5 quilômetros da divisa com Pernambuco, com a cidade de Santa Cruz do Capibaribe, que é o maior polo de confecção do Brasil. Eu acho que lá eu vou muito à feira lá, no Moda Center, eu encontro muitos baianos lá, torcedores do Bahia, né, que aproveitam o momento da feira para tirar foto comigo, recorda alguns jogos. E a minha cidade fica a 215 quilômetros de João Pessoa e a 215 quilômetros de Recife. Então, é uma cidade que é no Cariri Cariri, paraibano, é. próximo dessas cidades, né? É um pouco seco, né? Vivi na minha infância e minha adolescência, antes de ir para o Náutico, eu vivi um pouco da seca, né? Eu carreguei água no galão. Sabe o que é um galão, não sabe, Thiago? Sim, claro. Eu queria até saber o que, é Aquelas que você duas fazia quando você latas. era menino. Se você chegou a trabalhar com os pais, você era raçudo quando criança, essa coisa do sertão brabo mesmo de interior. Exatamente. A gente tinha problema de seca lá, né? A cidade, acho que até hoje é assim: chove um ano e 8 não, né? O pessoal fala que chove um ano e outro não. Lá chove um ano e 8 não. Meu Deus. E nesse período da seca a gente carregava muita água, né? Porque não tínhamos água encanada, e aí a gente tinha que buscar água para banho, para cozinhar, para beber.
e foi um pouco sofrido, né? Uma infância onde a gente buscava uma qualidade melhor de vida, mas sabendo que era com muitas dificuldades. Você chegou a trabalhar quando adolescente, ajudando a família, antes do futebol? Mas em casa também trabalhei um pouco na prefeitura lá, mas era trabalho que não era de carteira assinada, até porque eu era novo demais, eu tinha 15 anos ainda, trabalhei também como servente de pedreiro, né? Mas era um servente de pedreiro que era só para pisos e azulejos. Era uma coisa mais light, né? Porque eu era muito novo e eu vivia muito tempo treinando, né? Não via a hora de acabar o serviço de 5 da tarde para ainda pegar o resto do treino lá no campo da Barra, né? Lá eu iniciei minha carreira no Bangu Atlético Clube, o time da cidade. Aí depois eu fui jogar em Santa Cruz do Capibaribe, onde um ex-atleta do Náutico, Dimas que jogou, fez dupla de zaga no Náutico, era Dimas e Douglas. E aí o Dimas perguntou se eu não queria fazer um teste no Náutico. E aí eu fui, fiz o teste, fiquei. Você já era E atacante? aí foi. Oi, Thiago. Você já era atacante? Já tinha resolvido que ia jogar no ataque? Não, quando eu cheguei eu iniciei de meia direita, eu jogava meia direita, um estilo assim meio que Sócrates, né? E quando pequeno eu tinha muito mais habilidade do que depois que eu passei para atacante. Das peladas de garoto, eu era o melhor jogador que tinha, né? Aquele que a bola colava no pé e destruía. Mas aí quando me colocaram para jogar de atacante, aí sim, tive que mudar um pouco a função, tinha que buscar mais a visão do gol, né, de ser o finalizador. E a partir do momento que eu comecei a jogar no Ipiranga, já fui artilheiro do campeonato da cidade lá de Santa Cruz, foi onde eu tive a oportunidade de ir para o Náutico. E aí na base do Náutico eu já fui escolhido como atacante, e aí já fui artilheiro do campeonato da base lá. Fomos campeões em 89, eu fui artilheiro nesse título de 89. Tivemos alguns jogos também pelo profissional, onde o profissional também foi campeão, mas eu só joguei alguns jogos e era reserva do Bizu na época. Não sei se você lembra do Bizu. Lembro sim do Grande Bizu. atacante e ídolo do Náutico. Uhum. Lembro sim. Quando eu falei no início do programa da dupla, claro que eu fui para 2002, quando o Robigol, junto com o Nonato, os dois eram um tormento para as defesas adversárias. E eu me lembro que na época, Robson, se questionava muito. Nonato jogando ao lado de Robigol, mas eles atuam numa mesma faixa de campo. Quando foi que vocês provaram o contrário, de que dava para vocês dois jogarem juntos, alternar ali aquele papel de centroavante? Foi em algum jogo específico ou teve algum treinador que disse, não, é possível assim vocês dois jogarem juntos? Foi um jogo específico, Thiago. Olha o que aconteceu. Nós fomos jogar lá na Copa do Nordeste contra o ABC de Natal e levamos uma goleada, 4-1. Eu lembro, eu tava E nesse nesse jogo. jogo, quem jogava comigo, fiz até o gol lá, eu acho. Joãozinho, me lembro que o Joãozinho é meu amigo, meu irmão, porque jogamos no ABC em 99. Tenho uma amizade com o João e com a família dele até hoje. Acho que o Joãozinho fez 2 gols nesse jogo. Perdemos de 4-1, aí depois teve uma reunião no jantar. O Evaristo ficava conversando muito com a gente. E naquela ocasião eu estava jogando com o Washington. O Washington também é grandalhão, né? Não estava dando muito certo. E aí, numa conversa lá que o Evaristo teve comigo, ele falou que ia começar a colocar o Nonato, o que é que eu achava, se dava para jogar com ele. Eu falei, professor, Nonato é um garoto da base que está subindo aí, com certeza quer despontar no futebol brasileiro, e eu estou aqui para ajudar. Se depender de mim, vou fazer de tudo para que dê certo e que a gente comece a vencer de novo. E o próximo compromisso nosso era contra o Vitória. E no jogo, jogou eu e Nonato. O jogo foi 4-1 pra gente. Eu fiz 2 e o Nonato fez 2. Daí por diante o Nonato não saiu mais. A não ser
A não ser no ano seguinte, quando o Sérgio Alves chegou e o Nonato até fugir da concentração fugiu e depois ele retornou, e aí foi quando eu comecei a jogar um pouco mais caindo pela direita, fazendo a jogada para eles. Mas eu acho que o Evaristo, com a visão dele, achou que a gente se encaixaria bem ali na frente. É claro que eu jogava mais buscando as bolas, né? Até porque, como eu falei, que eu joguei meia direita, né? Acho que o Evaristo sabia que eu tinha mais habilidade do que o Nonato. E aí tivemos várias jogadas ali pela linha de fundo que a gente conseguiu muitos gols e muitas vitórias. Aqueles dois times são muito parecidos, né? Tinha uma espinha dorsal, você, Nonato, o Emerson, alguns jogadores ali no meio, mas houve algumas mudanças de 2001 para 2002, quando o time conquistou o bicampeonato do Nordeste, conquistou o Campeonato Baiano. Qual dos dois times você acha que era mais afinado, estava em melhor sintonia? Difícil te dizer. A gente começou o ano de 2001 meio que engatinhando, né? E depois dessa vitória contra o nosso rival aí, foi que a equipe engrenou e a gente conseguiu encaixar um bom volume de jogo e conseguimos o primeiro título, né? Eu acho que a base que ficou de 2001, com alguns jogadores, alguns atletas que chegaram, inclusive o Sérgio Alves, isso ajudou muito para que a gente pudesse conquistar o bicampeonato, né, seguido, né? Ganhamos 2 títulos seguidos. Eu acho que isso não aconteceu depois com nenhum time e nem com o Bahia. Eu acredito que nem na Copa do Brasil nenhum time tenha dois campeonatos seguidos. Então, eu acho que a base que ficou em 2001 foi bem aproveitada para 2002. Mas eram 2 times espetaculares. Tenho aqui o Bahia de 2001, que tinha Emerson, tinha já o Jean Elias, né? Jean Elias, deixa eu ver aqui, tá... Japinha, né? Japinha também. Valdomiro o Japinha, o Jean Elias, o Carlinhos, Carlinhos e o Jefferson. Jefferson na lateral esquerda. E o Jefferson. Aí de 2002 é que dá uma mudada, né? Isso. Aí vem Mantena, que também... Vamos fazer 2001, vamos terminar 2001 aí. Vamos terminar 2001, vamos lá. Bebeto, Preto... Ramos. O Bebeto, o Preto, o Alex Oliveira, o Ramos... O Ramalho, eu acho que estava também ainda. Ramalho, tava, já estava, né? Eu acho, o Ramalho. Tava sim, o Ramalho estava. Mais gente aqui. Aí eu, o Austin. Chiquinho na lateral esquerda. Carlinhos, Jean Witt. O Chiquinho jogou o segundo campeonato, né? Foi, né? O de 2002. Em 2002. Chiquinho jogou. Luiz Carlos Capixaba. Importantíssimo, né? Capixaba. Fábio Costa. O grupo, os 2 grupos eram excelentes, Thiago. Sabe? A gente tem grupo ainda de WhatsApp agora, ainda da Copa do Nordeste, né? Tô todo mundo e a gente conversa sempre, né? Porque bate a saudade, né? A gente quando para fica com vontade até de treinar depois que para. Acho que é a coisa que a gente tinha mais raiva. 2002 já vem Preto, que dá uma reforçada ali no meio de campo, que é um cara que combate e ao mesmo tempo Preto não estava em 2001, né? Não, Preto não estava em 2001, não. Ele estava em 2002, ele veio do Atlético Paranaense, né? Ele veio do Atlético Paranaense. E em 2002 começa a fazer parte do elenco. Estou vendo aqui o elenco de 2002. Tinha Daniel, em 2002. Daniel Alves, né? Daniel Alves. O Daniel estreou, né? Isso. Estreou numa partida, se não me engano, contra o Paraná, que você faz gol. Você faz uns 2 gols nessa partida. Os 3. Os 3. Os 3 gols. Eu tava nesse jogo reportando. Eu acho que o time de 2002 acaba sendo um pouquinho melhor do que o de 2001. Teve aquela semifinal, quartas de final, se não me engano, contra o São Caetano. Você tava naquele jogo do Anacleto? Tava, aquela falta que o Jean bateu, que ela... Infelizmente ela pegou aqui entre as minhas pernas, na polpa da bunda, e pegou no queixo do Silvio Luiz. Ali foi uma falta que foi em cima de mim.
E falta, eu ia sempre pro rebote, porque com aquela força que o Jean Elias tinha, todo rebote de goleiro eu colocava a bola para dentro, né? Infelizmente ela pegou no queixo dele e foi para escanteio. Eu fiz um gol nesse jogo também, mas foi anulado. Esse jogo foi 0 a impedido, eu acho, 0 não e sei. foi pra prorrogação. 0 a 0 e prorrogação. E eu acho que essa falta foi na prorrogação do Jean, Sim, né? sim. Eu acho que eu fiz um gol no tempo normal, mas foi anulado esse gol. Acho que foi impedido, me recordo bem. Mas foi uma oportunidade boa que a gente teve ali de passar. Foi uma pena o E Bahia quem não ter sabe passado chegar à ali, né, final, né? Robson? Porque o São Caetano chegou, né, Thiago? Foi uma pena o Bahia não ter passado ali, porque o Bahia merecia. Fez um bom jogo lá em São Caetano. A gente tinha jogado com eles no primeiro turno, eu acho. Tinham metido 5 na Fonte Nova, no São Caetano. Isso, exatamente. 5-0. Isso aí tá falando de Brasileirão de 2001. Aí vem 2002. Aí vem Bobô. Bobô talvez não sei se foi as primeiras experiências dele como treinador. O que é que muda saindo Evaristo pro Bobô? Bobô sempre teve Evaristo como um mestre, né? Segue mais ou menos a mesma cartilha do Evaristo? Tem. O Bobô também é muito disciplinador como o Evaristo, né? O cara que tem uma inteligência também fantástica e soube lidar com o grupo. E o Evaristo, eu vou contar uma história antes ainda. Quando foi no início do ano de 2002, eu já tinha renovado o meu contrato, acho que em outubro, já tinha conversado com o Dr. Paulo, já tinha renovado o meu contrato para 2002. E no início do Campeonato Brasileiro, depois do título da Copa do Brasil e do Campeonato Baiano, foi eu... Copa do Brasil não, Bicampeonato do Nordeste, não. O Campeonato Baiano e o Campeonato do Nordeste, né? Isso. Eu fiz o gol do título lá em Juazeiro, 3-1. Isso. E no meu retorno em janeiro, fevereiro, jogamos a Copa... Campeonato Baiano, acho que Copa do Brasil também, né? Copa do Brasil. Copa do Brasil, isso. E aí era o Evaristo ainda, né? No segundo ano, no início do ano, era o Evaristo. Me recordo que eu passei... Eu não sei se foi em 2002. Sei que teve um período aí que o Evaristo começou o Brasileiro. Eu acho que foi no início do Brasileiro de 2001. Isso. Depois porque 2002 o Bobô Brasileiro já é campeão do Nordeste, que é ali mais ou menos em maio. Já iniciou... Abril, maio. Isso. E o Campeonato Brasileiro só começou depois de maio, não é isso? É isso. Exatamente. Então pronto, foi no término do Campeonato Baiano com a Copa do Nordeste. Campeões, aí depois iniciou o Campeonato Brasileiro. E aí tinha chegado pro Bahia o Marcos Vinícius, centroavante também. E o Marcos Vinícius começou a jogar e eu estava machucado, eu estava com uma lesão que demorou um pouco a recuperar. E quando eu recuperei, eu não voltei pro time. Eu passei uns 6, 7 jogos só indo para as viagens, indo no banco, e o Evaristo não me colocava no jogo. E aí eu não estava entendendo o porquê que eu não entrava no jogo, nenhum jogo. E uma manhã pela manhã, lá no Fazendão, a gente ficava de resenha com ele, lá naqueles quiosques lá. Era muita resenha, era muita piada, era muita coisa engraçada e era muito boa a convivência com ele. Eu adorava estar com ele. E numa manhã lá ele me chamou para conversar e eu falei, bora, e conversamos lá em pé, do lado dos meninos, e ele perguntou se eu não queria ir pro esporte, que o esporte estava interessado na época. Eu falei, não, professor, eu não tenho interesse em sair daqui, não. Estou bem, graças a Deus, da contusão já estou recuperado, e eu quero permanecer aqui. Aí ele disse, e para o Santa Cruz? Eu falei, não, para o Santa Cruz também não, porque o Santa Cruz está me devendo,
eu joguei lá o ano passado, fui bem, eles queriam renovar, mas aí eles ficaram me devendo alguns meses e eu não tenho intenção de voltar para lá. Eu estou aqui para ajudar o senhor. Ele disse, é mesmo? Você quer ficar? Eu digo, claro. Eu estou muito bem adaptado aqui, eu estou muito feliz em Salvador. Ele disse, tudo bem, então você vai ficar. Quando foi à tarde, ele me colocou no jogo. Foi contra o Corinthians, ganhamos esse jogo lá na Fonte Nova por 1-0, o gol do Jefferson, lateral esquerdo. E aí no segundo jogo, foi lá em Belo Horizonte contra o Cruzeiro. Acho que esse jogo foi 1-1 e eu fiz uma jogada pela ponta direita, dei voltando, o Bebeto Campos fez o gol. E aí eu não saí, acho que foi o jogo contra o Paraná, foi o Botafogo de Ribeirão Preto. Não sei se foi o próximo compromisso, eu fiz 3 gols. E daí eu não saí mais do time, fiquei no time e acho que naquele campeonato terminei com 10 gols, eu acho, brasileiro. E aí no ano seguinte foi que veio o Bobô e a gente conseguiu ser bicampeão do Nordeste, fizemos um bom campeonato também brasileiro, mas aí teve a chegada do Canjinho, infelizmente o Bobô teve que sair, que não era para ter saído, era para ter ficado até o final do campeonato, mas são ocasiões que acontecem dentro do clube e infelizmente a gente não pode mudar. Já que você tocou no assunto, quem passa por aqui e já foi comandado um dia por Evaristo de Macedo, você falou de um episódio técnico. Eu quero alguma história boa daquelas engraçadas do Evaristo. Sua vez agora de contar alguma pirraça dele, alguma infâmia do mestre Evaristo de Macedo. Ah, Thiago, é tanta história, bicho. É bom quando a gente se junta, sabe? Eu, Mantena, o Preto, Bordão, Valdomiro. Valdomiro, Nonato. Aí a gente tem muita história porque um vai lembrando o outro, né? Eu me recordo que tem várias histórias dele, né? Várias histórias que ele tirava muita onda com a gente porque ele jogou no Real Madrid, ele jogou no Barcelona. No Barcelona, né? E às vezes ele ficava naquele quiosque lá, a gente sentava no chão, ele ficava naquela cadeirona lá e colocava as pernas para cima, pegava no saco. Aí falava assim, eu estou muito preocupado. Eu moro no melhor metro quadrado do Rio de Janeiro, do mundo, né? Só o meu condomínio é R$5.000, isso em 2001. É. Eu estou preocupado. Agora, daqui uns anos, eu posso estar pensando assim, onde é que está o Valdomiro, bicho? O Valdomiro deve estar lá na laje, fazendo aquele churrasco, daquele sol quente, na favela de Salvador. Aí a gente começava a rir, né? Aí ele olhava para mim e dizia, e tu, Matu, tu deve estar carregando água naquela seca no jumento. Aí a gente, porra, isso foi o básico que ele contava, que teve muito mais resenha. Estou falando as nossas resenhas. Uma vez, depois do estoque do sábado, da recreação, lá no fazendão, onde a gente concentrava, eu tomei banho e já era na hora do almoço. Eu cheguei já um pouco apressado para fazer o prato, ele já estava sentado numa mesa e a gente ficava com ele lá, eu, o Jean, o Preto, a gente gostava de estar com ele por causa da resenha. E nesse dia eu estava com a camiseta do clube, mas era uma camiseta sem manga, né? Aí eu peguei meu prato todo empolgado e sentei do lado dele. Aí ele olhou para mim e disse, tu acha que tu vai comer com essa camisa? Eu falei, mas quanto tempo, professor? Aí tu vai pegar um copo aqui, o refrigerante, vai levantar o sovaco fedorento aí e vai cair suor no meu prato. Por favor, vá trocar essa camisa. Eu nunca mais sentei numa mesa de refeição de camiseta. Disciplina, um ensinamento para mim. Tá certíssimo. Falei, professor, ele. me desculpe, viu? Me desculpe, eu vou lá trocar. Eu fui trocar, deixei meu prato lá. O Evaristo, sabe, é muito especial para mim. Eu vivo comentando com o Ramalho, com o Jean Elias. Eu vivo convidando eles para a gente fazer uma visita para ele, né? O velho já está numa idade avançada, ainda está lúcido pra caramba, graças a Deus. Sim, eu estive lá em 2020. Eu acho que vale a pena a gente visitar, porque ele vai ficar feliz. Vai ficar feliz. É uma idade que tá merecendo ser visitado, bater papo, dar risada. Eu acho que isso vai fazer muito bem para ele. Ele adora, ele ama. Eu estive lá em 2022, fui fazer uma matéria pro Minha História, que é um quadro que eu tinha no Globo Esporte. E, poxa, você ficar meia hora, uma hora, vocês conviveram quase 2 temporadas com o Evaristo,
É muita história, é vida, é experiência para o futuro, né? É muito prazeroso estar com ele, porque a gente se diverte, Thiago. É muita história boa. Ele encarna na gente com as conversas deles, né? Com o prestígio que ele tem no futebol mundial, né? Não é à toa que ele jogou no Barcelona, no Real Madrid. Ele é o maior artilheiro em um jogo, né, da seleção brasileira. É. Então, meu irmão, a gente tem que respeitar muito. Eu realmente gosto de estar com ele. Ultimamente eu venho fazendo algumas ligações para um treinador que também foi um cara muito importante na minha vida, o Givanildo Oliveira. O Givanildo parou de ser treinador, não está mais trabalhando, não está mais em casa. E o Hélio Tuvero foi o preparador físico dele o tempo todo. Lembro sim. Ele aqui no Vitória. De trabalho deles. E de vez em quando, geralmente eu faço isso no domingo, de 15 em 15 dias, faz até um tempinho que eu não ligo, faz quase uns 20 ou mais dias que eu não falo com ele. Mas a gente pelo WhatsApp hoje a gente se junta, faz uma chamada de vídeo, ele, o Jobson que jogou aqui no Paysandu, o Hélio Velho, eu tento ligar pro Sandro Goiano, essa galera que também trabalhou com ele. E eu peço para os caras, realmente, dá uma ligada. A gente sabe que o Givanildo tem aquele jeitão frio dele, mas é natural. E também está numa idade que merece a gente estar ligando, porque isso é um motivo de gratidão que a gente tem que ter com um cara que foi muito importante na vida de cada um de nós. Então, eu costumo sempre ligar, eu sei que ele é frio, mas a gente começa a contar as histórias, ele dá risada. E isso eu acho que ao término da ligação, o cara deve ficar muito feliz, porque a gente fica feliz. Olha, o Givanildo tem aquela carapaça, mas eu tenho um tinha, porque ele já é falecido, que jogou com o Givanildo no início da carreira, é do Recife, o meu tio Lachicha, já falecido, como eu disse, e o Givanildo não é nada disso. O Zico é um dos grandes amigos do Givanildo, fala muito bem do Givanildo, ele tem aquela carapaça, né? Mas no fundo é um sujeito excepcional. Eu conheci criança. Eu acho que nossa afinidade, nosso bom relacionamento, Robson, vem muito... Você falou que Barra de São Miguel é muito perto de Caruaru. O meu pai é de Caruaru, a família toda do meu pai é de Caruaru, a parte de... os irmãos, né? Meu avô italiano, mas minha avó pernambucana de Caruaru, e todos os irmãos, assim como meu pai, de Caruaru. E queria só fazer esse registro aqui, porque você falou do Givanildo, e a gente tem aquela imagem de uma pessoa sisuda, né? Mas, na verdade, ele é um parceirão, amigo, já deve estar um senhor com mais de 80 anos, né? Mas é importante isso, acho que dá motiva para viver, né? Esses contatos. O Givanildo foi um paizão, sabe, Thiago? Nosso, de cada atleta que passou por ele, eu não vejo ninguém falar mal do Givanildo, né? Ele foi um cara muito parceiro, um cara que sempre ajudou, muito correto. Eu acho que não vejo ninguém falar mal do Givanildo, muito pelo contrário, só fala bem. Lançou alguns atletas que hoje jogam na Europa, né? E para mim é gratificante ter esse relacionamento com ele. Quero ainda encurtar mais ainda o relacionamento com o Evaristo, eu acho que é muito importante também pela idade, e dizer que isso é motivo só de gratidão, de ter convivido com esses dois caras fantásticos. Depois eu quero até o contato do Givanildo, ver se consigo trazê-lo aqui no Tá na Rede. Givanildo, que foi um volante dos melhores do Brasil nos anos 70, participou de um timaço do Santa Cruz, treinado por Evaristo de Macedo, em 1975. Foi pro Corinthians, participou daquele time que quebrou um tabu de 23 anos sem conquistar um título, em 77, no gol de Basílio. Givanildo estava naquele grupo, se não me engano, era camisa 10, inclusive em muitos jogos. Depois foi pro Fluminense, pro Sport, e teve uma vida no futebol pernambucano muito interessante. É o especialista, o mestre, o rei da Série B em subir equipes, inclusive o Paysandu, o Papão. Muita história para contar dentro e fora dos gramados aqui no Tá na Rede. Toda quinta-feira tem um episódio inédito, aqueles detalhes que passaram despercebido, né? Por favor, deixe o seu like, curta a nossa página e nos siga através do YouTube,
programa que resgata a memória, contando casos do passado, analisando também o presente. Nos siga também no nosso Instagram, tá legal? Tá na rede, @tanarede.podcast. O Rob Gol é o nosso convidado de hoje, ex-atacante do Bahia, ex-atacante do ABC, do Náutico, do Santa Cruz, do Paysandu, do Ceará, de todos os clubes, Rob Gol, que você passou. Eu acredito que tenha sido no Náutico que você somou mais gols, ou foi no Paysandu? Eu acho que Paysandu. É? Você tem Paysandu. Isso anotado ou não? Paysandu, dentro do Mangueirão, Thiago, há um histórico muito, muito interessante. Eu fiz, dentro do Mangueirão, do antigo Mangueirão e do novo Mangueirão agora, eu tenho 40 gols, são 38 de campeonatos, né, Libertadores, Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, Copa do Brasil e Paraense. São 38 gols, com mais 2 em amistosos. Então, somados são 40 gols dentro do Mangueirão. Sou o maior artilheiro do Mangueirão. Certo. Isso, para mim, é um fato de muita relevância, muita honra. Com certeza. Eu fico muito, muito feliz em ter essa história dentro do Mangueirão. No total de gols do Paysandu, foram um pouco mais de 110 jogos, eu acho. Tenho, acho que é 93 gols. Eu tenho aqui anotado isso aqui no Paysandu. Peraí que eu acho que eu anotei isso aqui. Mas então no Náutico você fez um pouco menos do que no Paysandu? Menos. Eu passei muitos anos no Náutico, mas foram anos que eu fui muito emprestado também. Para ter uma ideia, eu joguei seguidas vezes no Náutico. 96, quando eu fui artilheiro, depois eu fui emprestado para o Inter de Porto Alegre, fui campeão, mas eu tive uma contusão lá e infelizmente não joguei. Fato curioso no Inter, quando eu fui para lá, que tiveram um vestibular, que eles falavam lá na imprensa, de 4 centroavantes que foram para lá. Na verdade foram 3 e um da casa que estava em Portugal, que tinha retornado, que foi o Christian. Então, fui eu para lá, machuquei. Foi o Osto, o Coração Valente, também machucou o tornozelo. E foi o Alberto. Depois jogou no Santos, foi campeão brasileiro. E dos 3 que foram para o Inter, nenhum jogou. E aí o cara que era a prata da casa, que estava emprestado, retornou, era o Christian. E aí o Christian assumiu lá a camisa 9. No primeiro jogo do Brasileiro ele fez 3 gols, eu acho, contra o Corinthians. E aí o Christian deu a continuidade na carreira dele. Eu voltei para o Náutico, fiz uma cirurgia do joelho. O Osto teve os seus problemas também de saúde, mas depois também despontou no futebol brasileiro, né, na Ponte Preta, no Atlético Paranaense, no Fluminense. E o Alberto, no Santos, né, foi campeão brasileiro, foi artilheiro. Depois ele foi embora, eu acho que para a Rússia. E eu segui minha carreira, fui parar no Botafogo depois, né, ABC, Botafogo, até chegar no Bahia e depois vim pro Paysandu. Tá aqui, no Paysandu, total de gols 91, sendo que o cara foi vice-artilheiro do Brasileirão de 2005. Ele só perdeu a artilharia com 21 gols para um tal de Romário de Souza Farias, que fez 24. Pô, é uma honra, né, Rob? Não, o Romário me passou no último jogo, eu tava com 21 e ele com 20. O Romário bateu 3 pênaltis nesse último jogo, foi contra o Paraná Clube. Paraná, exatamente. Pra te passar, Isso, né? O Romário bateu um pênalti, fez um gol, depois ele bateu um pênalti, o goleiro pegou, que era aquele... Faleceu agora, esse ano, o Moreno. O Regis, não, do Paraná? Paraná, o goleiro. É amigo do Jean Elias. Agora, o Moreno. Agora me passou. Depois eu vou ver aqui esse goleiro do Paraná. Eu esqueci também. Ô Robigol, me fala uma coisa. E aí ele pegou o pênalti, mandaram repetir, o Romário bateu, aí fez o 22º gol. Então eu perdi a artilharia pro Romário no último jogo do campeonato. Ele devia estar com 21, porque o jogo foi 3-1 pro
pro Vasco contra o Paraná, ele fez os 3. Então ele tava com 21, com o mesmo número de gols seus. É o que eu tenho aqui. Não é isso? Não, ele tava com 20 no último jogo. Tava com 20. Tá. E aí, eu acho que ele fez 2 gols, Thiago, porque ele terminou com 22 e eu com 21. Se ele fez 3, ele tava com 19, né? Se ele fez 3... Não, se ele fez 3, ele tava com 21, Robson. Você não é bom de matemática, não. Você é bom de fazer gol, tá? Não, mas escuta, os resultados final da artilharia foi o Romário com 22 gols e eu com 21. Aqui eu tenho Tevez com 20. Aqui eu tenho ele como 24. E você como não, 21. Não, é 22. Né? 22, eu 20, o Tevez 20, eu 21, o Tevez 20. O Alex Dias o também. menino do Inter lá. Rafael Sobis. Rafael Sobis com 19. Isso. E aí foi indo. Eu acredito que dos estados nordestinos, você seja o jogador que tenha mais rodados. Acho que só faltou você jogar no Piauí, né? Em Sergipe. No Ceará? No Ceará. Eu achei que você tivesse jogado no Ceará. Você não jogou no Ceará, não, né? Não joguei. Nem Ceará e Fortaleza nunca estiveram atrás de você? Quiseram... Eu acho que uma vez o Fortaleza veio atrás, mas aí eu estava no Santa Cruz, eu acho que não houve uma conversa boa, não fechamos nenhum acordo, e aí eu voltei pro Botafogo, do Botafogo vim pro Bahia, né? Engraçado, eu achei que você tivesse passado pelo Ceará. Fora do Brasil, Robigol, você teve uma única experiência que foi no 8 Trinita do Japão. Como é que foi seu desempenho? Por que você acha que não conseguiu ficar mais tempo no exterior? Meu time era um time que tinha subido da Série B, né? Naquela época não tinha tanta informação, né? Porque a internet ainda não é como era hoje. Porque se eu realmente soubesse que o time estava subindo, era a primeira vez na Série A da G-League, eu tinha permanecido aqui porque quando eu saí, eu era artilheiro do Brasileiro, Thiago. Eu e o David. O David foi para a França e eu fui para o Oita, né? Financeiramente foi muito bom, não foi ruim não. Mas a adaptação não foi tão boa, né? Lá, para te dizer, tinha só 3 brasileiros. É uma cidade pequena, é lá no sul do Japão. A cidade deveria ter uns 350 mil habitantes. Cidade boa, tranquila, mas a adaptação no clube não foi bacana, não foi ideal. Houve um convite do Cerezo, por parte lá do Kashima. Eles queriam que eu fosse para lá, mas aí o clube não fez a liberação, não sei se por causa de valores. E aí eu permaneci até o final do contrato, que era de agosto até dezembro. Infelizmente não fui lá para o Kashima porque era um treinador brasileiro. Eu acho que o treinador japonês também lá dificultou bastante para que eu pudesse ter continuado jogando como titular. E infelizmente foi uma passagem muito rápida. Eu queria ter ido para o Kashima porque eu tenho certeza que lá no Kashima eu teria ficado mais uns 10 anos para lá. Com certeza, porque é um time que abraça mais os brasileiros, desde a época de Zico, de Alcindo, o próprio Cerezo, né? Tem esse histórico de ser um lugar onde os brasileiros se dão bem. Exatamente, e era uma comissão brasileira, né? Então a facilidade de você se adaptar é muito maior. A gente sabe que o treinador que eu tinha lá não era um dos melhores, não. Infelizmente não conseguimos o objetivo. Acho que nem sei se o Oita caiu nesse ano. Se não caiu, ficou perto, porque o time não ganhava de ninguém. Mas felizmente, quando eu voltei aqui para o Brasil, aí fechei um contrato com o Santos, né? Também foi uma passagem rápida, porque teve o nascimento da minha filha, muito prematura. A menina passou 4 meses e meio na UTI, foi o tempo que eu passei jogando no Santos. E quando eu comecei a fazer gol lá no Santos, houve um desentendimento da diretoria com o Leão, e para que a diretoria forçasse que o Leão pudesse brigar por nós, a diretoria resolveu me mandar embora, mandou embora
o Doni e eu. Doni, que era o goleiro, e eu que jogava lá na frente. E esses jogadores foi a pedido do Leão. A gente foi para lá porque o Leão teve a indicação. E o Leão conversou com a gente, falou o que ia acontecer, que ele ia nos ajudar em arrumar clube. E aí, realmente, ele sabia que ia acontecer isso, os caras mandaram a gente embora. Eu segui a minha carreira voltando pro país. Não, fui pro esporte. Pro esporte. E o Doni foi pro Juventude. Ô, Robinho, se você me disser que usou a número 10 do Santos, eu fecho o microfone e vou embora. Porque aí é outro patamar. Não usei. A minha era 9. Era 9, né? Nada mal também. Quem usava foi nada mais, nada menos que Coutinho. E o Serginho, que foi artilheiro pra caramba também. Né? Passaram diversos centroavantes bons lá no Santos. Juari, final dos anos 70 também. Pois é. O fato curioso, Thiago, é quando eu comecei, eu passei 7 jogos sem fazer no início. Né? Foi quando a minha filha nasceu, eu estava em pré-temporada. Eu ia direto para o Rio. Né? Terminava os jogos, o Leão me liberava, eu ia para o Rio, voltava na segunda. Vivi nessa ponta aérea quase que o tempo todo. E quando eu comecei a fazer os gols, que foi na Libertadores e no Campeonato Paulista, aí houve esse desentendimento aí da diretoria com o Leão. Eu vi até uma crônica de um jornalista aí de São Paulo falando que, coitado do Robinho, infelizmente sobrou para ele essa briga aí. E eu tive que rescindir o contrato por eles não quererem mais. E aí no ano seguinte eu encontrei o Leão, eu jogando pelo Paysandu, e o Leão estava treinando o Palmeiras. E eu já estava como o artilheiro do Brasileiro, 2005. Né? Eu passei no Santos em 2004. E aí o Leão me abraçou e falou, aqueles caras sabem muito futebol, né? Falei, professor, tá bom, isso passou, faz parte do passado, vamos embora. Ô Robson, quando você sai do Bahia, você vai pro Paysandu para viver talvez uma das maiores alegrias da sua carreira. O Wanderson, no episódio passado aqui do Tá na Rede, contou a versão dele. Eu quero ouvir a sua, porque são raros os jogadores, as pessoas que pisaram na Bombonera, estádio mítico de Buenos Aires, e se saíram vencedores, calaram os torcedores do Boca Juniors, os chamados chineses, naquele gol de Arley, no 1-0 do Papão em cima do Boca Juniors. Eu quero que você me diga... Quer que eu conte a história da minha ida? Quer que eu conte a história da minha ida do Bahia até lá? Pode ficar à vontade. Rapaz, o Dr. Paulo me chamou para renovar o contrato. E a gente tinha terminado o Campeonato Brasileiro. A gente se salvou no último jogo lá contra a Portuguesa, né? Jogo bastante movimentado, onde a gente conseguiu vencer o jogo de 4, né? 4-2, eu acho, se não me engano. Isso, 4-2. E eu já tinha perdido um pênalti. Eu não costumava perder pênalti. Eu não perdia pênalti. Da forma que eu treinava todos os dias, era a forma que eu batia no jogo. O Jean tira onda até hoje. Oi? O Jean tira onda até hoje por ter pego um pênalti seu. Pois eu vou começar com essa história. No dia do clássico, na pré-eleção, o professor Candinho estava lá fazendo a pré-eleção, e no momento, quem vai bater escanteio, quem vai bater falta assim assado, né, quem vai voltar para a área. E aí chegou na hora do pênalti, e ele falou, olha, teu jeito de bater o pênalti tem que mudar, porque eu não vejo ninguém ir pro rebote. Ninguém vai pro rebote. Um dia tu vai perder. Aí os meninos já começaram a dar uma vaia nele na pré-eleção, já começaram a meio fazer um burburinho, né? Os caras falaram, não precisa, não, eu não gosto do jeito que ele bate o pênalti, ele tem que mudar o jeito de bater. E isso foi ficando na minha cabeça, né? Pô, por incrível que pareça, tem um pênalti, né, nesse jogo. O jogo estava 0-0, quando eu fui bater o pênalti, peguei a bola com tranquilidade, ia bater do meu jeito, né? Ia bater no lado direito, no esquerdo do Jean. Quando eu chego na bola para bater no lado esquerdo, o Jean estava caindo, e eu puxo ainda a bola pro meio, e infelizmente o Jean me tira o chute, a bola com as pernas, né? A bola sobe, eu ainda dou uma meia bicicleta tentando fazer o gol, e infelizmente eu perdi o pênalti. Nesse dia eu vi o Nonato xingando ele lá dentro de campo. Foi aquele filho de uma égua.
que tá te secando lá do banco. Como é que pode um cara desse, né? O cara não tinha que falar em nada de pênalti no vestiário. Em toda a minha vida, os 2 anos de Bahia, eu bati todos os pênaltis da minha forma e não tinha perdido nenhum. Nenhum goleiro tinha ido na bola. Nenhum. E infelizmente perdi no clássico, né? A torcida entendeu, mas eu fiquei meio já chateado com o Candinho. O Candinho tinha uma marcação com o Nonato muito grande. O Nonato era meu parceiro desde 2001. É meu parceiro até hoje, é meu irmão. Aí ele vivia querendo que eu entregasse o Nonato, porque o Nonato ele gostava disso aí. Mas o Nonato resolvia. Lembro que na Copa dos Campeões, lá em Teresina, depois eu chego no Paysandu lá, Tá. estava tendo a Micarina. A gente treinou, ia jogar contra o Vasco, um jogo decisivo. Jantamos, depois fomos pro lanche, e depois do lanche fui pro quarto. Eu sempre concentrava com o Nonato, e o Candinho já separou a gente até dos treinos, para ter uma ideia. Treino de atacante, eu treinava lá com os zagueiros e o Nonato com os atacantes, era bem distante. E o pior é que a gente não fazia nada, só que o Candinho queria que eu entregasse a vida do Nonato. Só que nesse dia da Micarina, era o Bobô já, era a Copa dos Campeões, né? E aí, depois do lanche, o Nonato chegou lá, tomou um banho, trocou de roupa, colocou o perfume, eu falei, vai, pai! Falei, pra onde, doido? Chiclete. Chiclete me aguarda na avenida. Eu digo, tá ficando doido, bicho. Essa cidade aqui é quente, bicho. Parece um inferno de tão quente, porque Teresina é quente. É, quente demais. Tu vai pra noite. Eu falei, vou embora, não vou perder essa oportunidade, não. O Nonato se mandou, meu irmão. Não sei nem que hora que ele chegou, Thiago. E aí, outro dia, o Nonato se apresentou só na hora do almoço. Fomos pro jogo, 3 horas da tarde. Ele chegou, dormiu, mas só não acordou para o café da manhã, foi pro almoço, né? Descansou. Fomos pro jogo com o Vasco. Eu naquela correria para um lado para o outro, Nonato só ali esperando, fazendo aquele meio de campo lá. Ganhamos o Vasco 3-0, o Nonato fez 2 gols. Meu Deus, tá parecendo um Beijoca. Aí olhou para mim assim, se não quisesse ir. Oi? Tá parecendo um Beijoca, que tomava todas antes do Bavi, um dia antes, mas resolvia, meu amigo. Hoje a gente pode falar, mas o Nonato fez isso. Eu era companheiro de ataque dele, eu era companheiro de quarto. E o cara chegava e resolvia. Mas graças a Deus, porque se eu fosse a gente não ia virar nada, porque tinha que ter um ali para correr, né? Porque senão não vira, tinha que dar ou um bem ou o outro ajudando. E aí, no Campeonato Brasileiro, o Candinho começou a pegar no pé do Nonato, colocou ele no banco. Só que o Nonato era prata da casa. E quando terminou o Brasileiro, não houve uma renovação. Eu ainda me encontrei com o Dr. Paulo para conversar e falei que era um reajuste básico de salário e as mesmas luvas. Se ele me pagasse, eu permaneceria lá, porque eu estava muito bem adaptado, eu estava muito feliz em Salvador. Eu morava ali na Pituba, o clube pagava uma cobertura, tinha uma vida tranquila, a gente não pagava roupa porque ganhava das marcas, né? Chuteira, tudo era tudo. Eu vivia com 5 mil só para minha farrinha, para comer o acarajé lá na Cira, lá no posto 12 ali, da tapioca do nosso pernambucano lá. Eu vivia com o Nonato ali no posto 12, lá no restaurante. E no... Posto 12 é onde? É Estela Maris? Não, ali já é Itapuã. Itapuã, tá, na Cira, certo. Lá no giratório lá, agora que tá bem mudado, né? Bem modificado. Antigamente isso era do lado, a Cira em frente ao restaurante e a tapioca na frente, um pouco do outro lado da rua, o Salada, que também tinha cachorro quente, eu acho que o Salada vendia, pastel do Salada. E a gente vivia lá. E aí não houve uma renovação, e aí eu tive que vir embora. Realmente, na verdade, quem era para vir para o Paysandu em 2003 era o Sérgio Alves. O presidente já tinha fechado com o Sérgio Alves, e o Sérgio Alves depois resolveu ir para Ponte Preta, e aí o presidente ficou sem opção aqui. Como eu não tinha renovado com o Bahia, um empresário me ligou, perguntou se eu não queria ir para vir aqui para Belém, para o Paysandu. E eu falei, bicho, eu tenho uma proposta para fora do país, acho que era para Grécia.
E ele me convenceu, vamos lá, porque no Paysandu vai ter a Libertadores, eu acho que vai ser bom para ti, a Série A. Aí eu falei, tá bom, eu vou. Eu vou, mas a gente tem que colocar algumas cláusulas, se aparecer algum time da Europa, o clube me libera e o Brasil ele pode colocar uma multa lá. Eu acho que é uma oportunidade boa. E aí eu fui pro Paysandu, né? Estreiei, estreiei um jogo contra a Tuna, fiz gols, ganhamos o jogo, fiz 2 gols. Depois teve o repá, fiz mais 2 gols, ganhamos o jogo, 2-0. Iniciou a Libertadores, já fui o primeiro atleta da região norte em Libertadores a fazer o primeiro gol. Vencemos o Sport Cristal lá no Peru, lá em Lima. E aí nosso time engrenou. E nesse período de Libertadores e Campeonato Brasileiro, o Dr. Paulo me liga, perguntando se eu não queria voltar, porque já tinha mandado o Candinho embora. Certo. Aí eu falei, pô, Dr. Paulo, infelizmente agora eu estou bem aqui, graças a Deus, quero continuar. Sabe que o Bahia mora no meu coração, né? Tentei voltar, aliás, tentei permanecer, o senhor não quis, escolheu o Candinho, não, aquele filho da mãe que não queria que você permanecesse. Pois é, agora não dá para eu voltar, não. Não, mas eu te pago bem. Ele me fez uma proposta absurda, muito boa mesmo, mas eu achei melhor permanecer porque estava bem na Libertadores, estava bem no Brasileiro e com certeza viria um contrato melhor no futuro. E nesse ano 2003 até o Palmeiras veio me contratar aqui, porque eles brigavam para subir da Série B para A, né? Uhum. Vieram aqui, tentaram fazer um acordo com o Paysandu, o presidente não liberou. Aí depois apareceu o Oita Trinita, né? E eu me transferi para o Japão. Falando de Libertadores, Thiago, Me a fala gente já especialmente daquele jogo. O que é que ele teve de especial? O que é que você viveu naquele dia na Bombonera que não viveu em toda a carreira? Pois é, deixa eu te falar. Eu costumo dizer que a gente viveu uma Libertadores, né? Estreamos já vencendo o jogo contra o Sport Cristal lá em Lima. Ah, Voltamos para casa e empatamos com o Cerro Porteño. É, depois pegamos o Universidade Católica em casa. Vencemos por 3-1. Aí saímos para jogar contra o Universidade Católica 0-0. Acho que foi. Pegamos o Cerro lá no Paraguai, metemos 6 neles, 6-0. E depois temos o jogo do Boca, né? Acho que é isso. Jogo do isso. Boca. O jogo do Boca tem um fato curioso. A gente jogou contra o jogando Libertadores e Campeonato Brasileiro e não pisava em Belém antes desse jogo do Boca. E aí jogamos em São Paulo, lá no Pacaembu, contra o Corinthians. Esse jogo foi 5-1 pro Corinthians. Corinthians. Eu fiz até o gol de honra lá. Daí a gente viajou para Buenos Aires para pegar o Boca. Só que a gente estava com uma prioridade muito grande na Libertadores, né? Chegamos lá, os noticiários já colocavam que eles iam contar os gols só a partir do 8º. Né? Começou aquela zoação da imprensa argentina sobre o Paysandu, né? Que era um time desconhecido. Só que a gente estava fazendo uma boa competição, todo mundo nos conhecia. E aí fomos pro jogo. Aliás, fomos reconhecer o gramado um dia antes. Passamos lá pelo museu, conhecemos a La Bombonera, depois fizemos treino lá no campo auxiliar do CT deles lá. E aí fomos pro hotel, para preparação pro jogo, todo mundo tranquilo, porque a gente tinha um time muito bom, Thiago. Muito bom. Foi uma pena esse time não passar no jogo de volta, porque realmente era um time muito entrosado. Tô vendo muito... aqui, vou escalar o time do Paysandu, treinado pelo Dario Pereira, uruguaio, que marcou época na seleção uruguaia e também no São Paulo como jogador. Ronaldo, Rodrigo Chagas, né, que trabalha no Vitória, Jorginho Baiano, irmão do Júnior Baiano, Tinho, que jogou no Vasco, e Luiz Fernando, Sandro, Lecheva, Wanderson, Pitbull, Yarley, Velber,
Depois, nesse jogo entrou o Rogerinho depois e Rob gol. Pois é. E aí fomos pro jogo, né? Já todo mundo meio que encarnando, porque eles iam ganhar fácil. Só que tem um fato curioso nesse jogo, Thiago. Eu cheguei nesse jogo, eu era artilheiro da Libertadores. E numa jogada lá, de marcação, que eu acompanhei o lateral esquerdo, Clemente Rodrigues, uma jogada que ele, quase chegando na linha de fundo, me cortou pro meio. Quando ele me cortou, eu meio que coloquei a mão no peito dele e ele me colocou a mão dele também no meu peito e a gente se empurrou. Isso foi o que aconteceu. E de imediato o Amarília já veio com cartão vermelho, os dois. Eu e ele, a gente tem vídeo, tem foto que a gente não estava entendendo porque a gente estava sendo expulso. Eu não sei se foi... Eu não sei se foi média dele, mas eu realmente não sei até hoje, porque a gente não se agrediu, a gente se empurrou, né? Se tivesse de tomar um cartão aí pela advertência, teria que ser sido um amarelo para cada um, mas eu fui expulso aos 22 minutos do primeiro tempo. Nosso time jogou com 10, eles com 10, né? E o Wanderson, assim, eu não curti bem esse jogo porque eu fui expulso, eu estava aquecendo ainda, né? E depois, no segundo tempo, a gente teve a expulsão do Wanderson. Então a gente jogou com 9 e eles com 10. E numa bela jogada do Sandro lá, onde deixou o Yarley em condições de fazer o gol, o Yarley deu aquele corte para o meio e fez o gol da vitória. Eu estava lá no camarote assistindo esse jogo, junto com a torcida que estava logo embaixo do camarote, onde estava reservado para o pessoal de Belém. Foi uma festa maravilhosa. A gente ficou feliz da vida porque ganhou o Boca, mas eu acho que dentro do plantel a gente não ficou surpreso, não. Eu realmente, eu mesmo não fiquei surpreso, porque a gente vinha realmente fazendo um bom campeonato. A competição pra gente a gente estava voando. E por que não ganharam o jogo de volta, né? Em casa, Mangueirão lotado. Em casa a gente estava sem 4 titulares, né? Não jogou o Rodrigo, que estava machucado, lateral direito. Chagas, né? Grande jacaré, meu amigo pra caramba. Rodrigo e Jorginho, esse cara, a gente se fala todos os dias. O time não jogou. Não jogou o Vance no meio do campo, né? Ali o Pitbull, na cabeça da área, e não jogou eu lá na frente. Então, Thiago, não foi os dois desfalques, eu e o Vance, para que o Dario pudesse organizar a equipe. Foram 4 desfalques. E realmente, nesse jogo de Belém, perdemos jogo por falhas nossas, falhas individuais. Isso aí foi que nos levou à não classificação. Foi uma pena, porque o Mangueirão estava muito bonito. Muito bonito. Se a gente passasse, a gente ia fazer a final com o Santos. Com certeza, não tenho dúvida. Você é um dos grandes ídolos da história do Paysandu, ao lado do Quarentinha, do Yarley, do Zé Augusto, do Van Dijk. Como é que você vê essa fase do Paysandu que acaba culminando com a ascensão do Remo, que foi para a primeira divisão depois de 36 anos e o Paysandu caiu da B para C, o Remo sobe da B para A. Um posicionamento até muito parecido com o que aconteceu aqui no futebol baiano. Em meados ali dos anos 2000, que o Vitória estava muito bem, o Bahia caiu para C, os dois caíram para C, mas o Vitória conseguiu subir, o Bahia não conseguia subir. Como é que isso repercutiu no futebol paraense, Robson? A gente está encarnado até hoje, né, Thiago? Todo mundo sabe que eu sou torcedor apaixonado do Paysandu. Quando perguntam, torce por quem, Robson? Eu torço pelo Bahia e pelo Paysandu. Paysandu e Bahia são os times que eu torço. Gosto das equipes que eu joguei todas, eu torço realmente, mas assim, não tem como dizer que eu não amo o Náutico, eu não amo o Bahia e o Paysandu. Os 3 clubes que eu adoro de paixão. Tem 2 camisas que eu não visto. A do Vitória e a do Remo, né? Mas assim, os caras fizeram por onde? Né? O descenso nosso também, um monte de contratação erradas. Né? Eu acho que esse ano, só de estrangeiro aqui, eles contrataram mais de 9 jogadores. Isso aí, os caras nenhum vingou.
Eu acho que o time que foi montado em 2003, naquela época, já tinha uma base. Todo jogador que vestia a camisa, todo jogador que foram escolhidos a dedo, cara que chegava, quando chegava, era jogador que tinha um sonho de almejava alguma coisa melhor na carreira. E eu acho que vamos parar de querer trazer aí jogadores, né? Jogadores que já não veste a camisa como deveria vestir. Eu acho que a gente fala mais um pouco disso porque a gente foi jogador raiz. A gente é de uma época que o jogador realmente jogava por amor à camisa. Isso eu posso dizer porque eu vivi isso, né? Hoje o futebol está muito comercial. E as contratações que fizeram esse ano foram cruciais para que a gente pudesse, a maioria da competição da Série B esse ano, ficar na lanterna. Isso é inadmissível para um time da grandeza que é o Paysandu. Então, que sirva de lição, né? O Remo subiu aí, e isso ainda vai repercutir muito, porque é preciso a gente voltar rápido e o mais rápido possível, né? Porque, a gente viveu isso aqui, quando a gente estava na Série A disputando Libertadores e outros campeonatos, o Remo era Série C. Às vezes não tinha nem divisão. Hoje os caras reverteram. Né? O quadro é diferente, que sirva de lição, que a nossa diretoria põe os pés no chão, né? Que começa a contratar jogador que venha vestir a camisa, que tenha comprometimento com o clube, né? E isso a gente encontra, se procurar você encontra no Nordeste. São diversos clubes aí que tem bons jogadores que podem realmente chegar aqui e vestir a camisa do Paysandu e o Rala. Fica o nosso desejo de boa sorte para o Marcelo Santana, ex-presidente do Bahia, que assumiu a direção, o Vandique Lima, e o Papão é homenageado hoje aqui no Tá na Rede com essa lindíssima camisa aqui do Paysandu, olha lá. Presente do meu amigo Vandique. Robigol, estamos quase chegando no finalzinho. O que é que você sente mais falta no futebol, hein? De jogar futebol. De jogar futebol. Treinar, não. Eu acho que todo jogador, ele quer jogar futebol. Ele quer jogar futebol, principalmente na nossa época, né? O que a gente achava ruim na época era treinar. Mas tinha que treinar. E se não treina, principalmente no futebol de hoje, né? Você não joga. E graças a Deus, eu fui de uma época que a gente era feliz jogando futebol. Eu sinto muitas saudades de tudo, né? De entrar em campo, de ver a torcida fazendo a festa, do carinho. A gente ainda tem o carinho do torcedor. Quando eu vou a Salvador, tenho reconhecimento principalmente daquele torcedor que é da minha época, que antes tinha 12 anos, 10 anos, que lembra ainda do Robigol, do Nonato, do Sérgio Alves. E esses caras hoje não pedem mais autógrafo, mas pedem para tirar foto, né? Agora hoje mudou um pouco. E aqui em Belém também, graças a Deus, o reconhecimento ainda é muito grande, é muito forte. E disso eu não sinto falta, porque eu ainda tenho, né? Graças a Deus. Mas realmente de estar lá jogando, assistir jogo hoje é uma dor no coração, irmão. É muita saudade e a gente só pede que o Paysandu volte o mais rápido possível para a Série B. Isso é primordial nesse planejamento agora do Marcelo, do Vandique, né, da diretoria. E tem que voltar o quanto antes. Quando eu estava aqui em 2003, eu vi o Bahia cair para a Série B, depois para a Série C. E eu acompanhei, mesmo de longe, o sofrimento que foi desses dois clubes pararem na Série C e depois retornarem à Série A, e hoje está no patamar que está. Quero que você me diga o jogador mais profissional com quem você já trabalhou, um cara do bem, correto, um cara que era exemplo e passava isso para os outros. Mais profissional, exemplo? Foram vários, Thiago, mas assim, o Jean Elias é um cara que é um exemplo de profissional, um cara sério, um cara que sempre... Ele não gostava de muita festa. Se você vê as nossas comemorações aí, o Jean sumiu, já ia pro vestiário. Um cara super sério, um cara que
trabalhava sempre em função de conquistar os títulos, mas ele não dava muita moral para ir comemorar com a gente, não. Tu não vê o Jean em festa. Eu acho que o Jean só recebia as medalhas dele no vestiário. Ou em casa. Eu joguei com o Sandro no Botafogo também, que é um cara super sério, zagueiro. Jogou aí no Vitória em 2006. E eu fui visitar esses caras no hotel aqui, né, pela amizade que eu tinha com o Sandro e com o Wanderson. E conversando com o Sandro lá, o presidente me fez até uma proposta para ir jogar essa Série C com eles aí. Eu falei que não dava, né, porque a minha identificação com o Bahia era enorme. Eu estava ali encerrando já a minha carreira. Mas são esses jogadores. Sandro, o Jean Elias. O Jean Elias, o Ramalho. Tem mais, se a gente for ver, tem mais. É porque o Jorginho, que eu joguei com ele aqui, um cara super profissional. O Jorginho jogou aí no Bahia, e depois eu tive o privilégio e o prazer de jogar com ele aqui no Paysandu. Esses caras são exemplos, para mim são exemplos eternos. Vamos ver umas fotos do Robson aí, Matheus? Passa umas fotos do Robson que eu separei aqui nos tempos de Náutico. Tem... Dá pra gente ver aqui? Vou ver aqui, Matheus? Vamos lá. Cadê as fotos? Tempo de Náutico, olha aí, no Paysandu. Libertadores, né? É o Jorginho ali atrás de mim. É? O Jorginho, a gente tem uma panela até hoje, Thiago. Aí a camisa ali. Eu, o Jorginho, o Thiago, o Rodrigo. Pode passar, Matheus. Aí no Bahia, com a faixa da Bamô ali atrás. Bamô. Mas essa foto tá assim mesmo. Olha essa daí, você saiu, hein? Alucinado. Isso aí foi o gol contra o Gama, de cabeça. Contra o Gama. O cara lembra de todos. Mais um. Esse gol tem ele gravado. Aí é novinho demais. O cabelo tava bom aí, rapaz. E essa cabeleira, bicho, é muito cabelo esse cara tem. Nos tempos do Clube Náutico Capibaribe, mais um ano no Paysandu. Aí foi 2005. 2005. E eu acho que tem uma no Santa Cruz. No Santos, olha aí. Camisa muito parecida com essa daqui. A camisa é a mesma. É a mesma, né? Só que aí tinha o emblema de campeão brasileiro, que o Santos tinha sido campeão brasileiro em 2002, né? 2002 e 2004. Isso daí a gente tá falando de 2005. 2004 foi o ano que a gente tava lá. Isso. Em 2004, o Preto também tava lá comigo. Preto, foi campeão brasileiro. Exatamente. Pois é. Tem uma história do Preto, não sei se tem tempo aí, que eu poderia até contar. Conta. O Preto... teve uma certa ocasião que eu estava no Rio visitando a minha filha e o Preto ele tinha pedido para sair, para ir embora, porque ele não estava jogando, era no início da competição, ainda estava lá o Renato, o Paulo Almeida, Elano, o Diego, uma galera que jogava, que era titular, e o Preto não tinha a oportunidade de estar como titular naquela ocasião. E aí o Preto meio que ficou revoltado e um dia de treino lá pediu pro Leão para ir embora, não ia ter oportunidade, já pedindo para... Deu uma congelada. Falei, Preto... Pode continuar, Preto... porque deu uma congelada na imagem aqui, mas pode seguir. Quando eu chegar em Santos, a gente morava no hotel, eu vou aí contigo conversar, pô. Vamos conversar, pô. Eu achava que era precipitada essa ida dele, essa pedida dele para ir embora, né? Uhum. E disse, quando eu chegar em Santos, eu vou aí no teu quarto e a gente conversa. E ele estava com a Raquel, que era a ex-esposa dele lá. E eu fui. Tá no quarto dele, cheguei, estava vindo de viagem, tinha ido visitar minha filha. E eu sentei com eles lá. Tem que ir embora, porque eu vou jogar lá na Bahia, eu posso jogar no Bahia, eu posso jogar no Vitória. Eu falei, porra, Preto, eu acho que tu não deve ir embora. Aí contei toda a situação, né? Que ele ia ter a oportunidade ainda, porque esses caras iam todo mundo embora, ia ser negociado. Paulo Almeida foi embora, o Robinho foi embora, o Diego foi embora, o Renato foi embora, todo mundo foi embora. Depois do brasileiro.
E aí ia surgir uma oportunidade para ele. Tivesse calma. Mas eu já pedi para ir embora, não sei o quê. Passei um tempão conversando com eles lá. Falei, amanhã de manhã tem treino. Depois do treino, que a gente vai fazer abdominal, o Leão fica lá sentado no banco, fica lá no CT, no Rei Pelé. E a gente fica olhando pro Leão. Quando ele levantar, que ele for pro vestiário, a gente acompanha. Eu falo com ele, tu fala, tu quer continuar? E eu falei, quer? Eu fico. Eu digo, pois é, dei um monte de motivo para tu ficar, bicho, permanecer aqui. E ele disse, tá bom, então. Tu fala com o Leão? Falo, pô. Amanhã de manhã eu já falo com ele, porque eu tinha uma certa moral com o Leão. Uhum. E o Leão é super de boa, né? O pessoal, ele briga, às vezes, com o pessoal da imprensa. Criou-se uma história sobre o Leão, mas, assim, internamente, com os jogadores, ele é fora de série. Cara bacana. O jogador gosta. Eu mesmo, particularmente, gosto pra caramba, de graça. Uhum. E aí... O Leão levantou, a gente acompanhou, aí eu falei, e aí, professor? E aí, tua filha tá bem? Eu falei, tá se recuperando, conversando. E o Preto tá do lado, né? E eu falei, e o Preto? Pediu para ir embora? Foi. Mas se ele quiser ficar, o senhor deixa ele, reintegra o plantel? Ele tá treinando, rapaz, ele pode permanecer. Tu quer, Preto? Preto já tava combinado, quero. Aí o Preto ficou, né? O Leão disse, não, pode continuar. Continuou. Moral da história, o Preto ficou, foi campeão brasileiro e eu fui mandado embora. Olha aí, rapaz. Pô, mas eu fiz o bem, graças a Deus. Graças a Deus. No ano seguinte eu fui vice-artilheiro do brasileiro lá. Acho que futebol é isso. Amizade é isso. Eu tenho amizade com o Preto até hoje. Aí, Carlos Eduardo Casagrande, você deve essa ao Robigol, hein? O Preto depois foi parar no Fluminense também, jogou em 2005 lá, jogamos contra, trocamos camisa. O Preto é um cara que quando eu vou a Salvador, sempre vou na casa dele. É um cara que a gente tem uma amizade desde a época de 2002, né? 2002. Preto vai ser um dos nossos. E era um cara que era meio que protegido, porque o Preto fazia confusão pra caramba com todo mundo. Demais. E eu sempre estava no meio pra tirar essa confusão dele. Demais, todo nervosinho, né? Preto vai ser um dos próximos convidados aqui do nosso Tá na Rede. Robson Robigol, ídolo do Bahia, artilheiro aqui quando passou em 2001, 2002. Obrigado, Robigol, pela sua presença, pela participação aqui, por essa conversa legal, saber mais um pouco da sua longa história no futebol, de artilharia, muito querido pelo torcedor tricolor até hoje. Ninguém esquece da dupla Nonato-Robigol. Obrigado, viu, Robigol? Eu que agradeço, Thiago. Né? Não só eu, Nonato, no primeiro ano, depois o trio também, que é inesquecível até hoje. Não esquecer do Sérgio Alves, o pessoal fala daquele golaço que você estava em campo, naquele golaço de bicicleta do Sérgio Alves, né? Eu não estava em campo, não. Eu meti o 3 dedos para ele. Né? Você deu passe para ele, Exatamente, 3 dedos ali. Então, fatiada, né? Então a gente costuma dizer que, assim, eu e Nonato, a gente tem uma parceria até hoje, de irmão mesmo, né? A gente se fala quase todo dia. Mas o trio também foi muito importante, né? O Nonato saiu da concentração. Quando o Bobô colocou eu e Sérgio Alves para jogar junto e o Nonato foi pro banco, o Nonato largou o fazendão e foi embora, sumiu. O Nonato sumiu. E aí, foram atrás do Nonato, recuperaram ele, e eu falei, bora, rapaz, eu começo a jogar ali pelos cantos, vou alçar a bola na área para vocês fazerem gol aí, e graças a Deus tinha aquela jogada, né, que eu ia, dava um passo pro meu, dava o giro, já recebia essa bola na frente, chegava cruzando. Eu e o Preto, a gente fazia muito bem isso aí. Inclusive, uma dessas aí teve uma resenha, naquele, acho que foi 4-1, o jogo lá, o 3-1, que o treinador era o Arthurzinho. E dizem que na pré-eleição lá, o Arthurzinho falou do esquema dele, como ia jogar contra a gente, e esqueceu de falar essa jogada. E parece que o Paulo Carneiro se meteu na pré-eleição dele e disse, mas essa jogada que o Robigol faz sempre em cima do lateral, girando do zagueiro lá, e chega no fundo e faz o cruzamento, e os caras fazem o gol. Como é que vai marcar essa jogada? Ele diz, faça o seu trabalho, presidente, que o meu mando eu. Aí diz que essa jogada aconteceu também no jogo,
E no intervalo parece que o Paulo Carneiro mandou o Arthurzinho embora. Tanto que na segunda partida não é mais ele, né? Exatamente. Na final já não é mais o Arthurzinho, o treinador, porque ele batia de frente, né? Com o Paulo Carneiro. Pois é, esse foi o 3-1 então, né? E teve a jogada lá com o Ramalho, que eu cheguei cruzando e o Sérgio Alves fez o gol de cabeça. Aconteceu a jogada. Olha aí. Primeiro gol do jogo foi de Sérgio Cabeça, tá na rede. Acho que era tu que tava gravando, né? Ou era o Rembrandt? Não, acho que era eu. Pois é, acho que era tu mesmo. Beleza, e aí aconteceu a jogada e aí o Arthurzinho caiu. Não teve jeito. Mas aquele Bahia realmente mereceu o título naquela época, apesar do Vitória ter uma grande equipe. O Sport também, né? Tem uma grande equipe na final. Eu me lembro do cruzamento da jogada, até porque o Ivan Pedro estava comentando e depois tu entrou com tudo no cruzamento. Era tu mesmo que estava narrando. Era eu mesmo. Robigol, um grande abraço. Quando estiver pela Bahia, por favor, vamos nos falar, nos ver. É sempre uma presença muito legal, histórias maravilhosas, sua simpatia. Você conquistou o torcedor baiano. Tenho certeza que até o torcedor do Vitória gosta de você. Pelo respeito, né, Thiago? Eu sempre respeitei. Fiz meus golzinhos lá, mas sempre respeitei o torcedor do Vitória. Eu sei que eles têm também um carinho pelo Robigol. Não sei nem se é admiração, né? Porque eu fiz alguns gols contra eles também. Pô, muito bom. A resenha contigo sempre é muito gratificante. Voltar à Bahia, se Deus quiser, eu acho que vou passar o carnaval esse ano, porque faz anos que eu não vou um carnaval em Salvador e eu sinto muita saudade. Maravilha. Robson Robigol, ex-atacante do Bahia, ex-atacante do Paysandu, do Santos, do ABC, do Náutico, do Santa Cruz, com a gente aqui no Tá na Rede. Curta lá a nossa página no YouTube, se inscreva para toda quinta-feira. Tem um episódio novo aqui no Tá na Rede com grandes ex-jogadores que passaram pelo futebol baiano e pelo futebol brasileiro. Finalzinho de ano, a gente vai dar um tempinho, a gente vai voltar com tudo em 2026. Espero você sempre aqui. Siga também a gente no Instagram, no @Tá na Rede Podcast, e o nosso 585 Estúdios oficial, também o Instagram oficial, meu Instagram... Meu perfil é o @Thiago com TH _Mastroianni, tá legal? O Tá na Rede vai ficando por aqui. 2026 vem aí, muitos episódios esperam pela gente. Grande abraço, grande beijo, até a próxima.